Que maravilha! Deus é maravilhoso. Diga comigo, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E Deus é bom em todo. Aleluia! Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 9. E o verso de número 15, livro de Número, capítulo 9, e o verso 15. A igreja precisa continuar nessa visão de que, mais importante de que qualquer coisa, são vidas, são pessoas sendo transformadas, são pessoas sendo impactada, tendo as vidas mudadas, e que nós possamos, como família, cuidar uns dos outros. Amém? Se você precisar de nós como igreja, nos procure um dos pastores, procure um dos líderes, ou procure um dos membros da igreja. Nós estamos aqui para servir você, servir a sua casa e servir a sua família. Então vamos lá, aproveitar o tempo. Números capítulo 9 e o verso de número 15 diz o seguinte: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guardava as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo, e era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muitos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Que a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partia, mas quando ela se levantava, partia. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam sua responsabilidade para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Repita comigo: há tempos bons e há tempos maus, mas em todo tempo, diga, Deus está comigo. Vou repetir com você de novo: há tempos bons e há tempos maus, mas em todo tempo, Deus está conosco. Amém? Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus!
Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto lindo. A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele tirou o povo do Egito e fez o povo passar pelo deserto, e o povo ficou durante 40 anos no deserto, 40 anos caminhando no deserto. Só que nesse deserto o povo não estava sozinho, porque a palavra de Deus, ela diz que Deus ele pediu para que Moisés construísse o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma igreja. O tabernáculo era um templo que se desmontava e montava segundo a direção de Deus. O tabernáculo era um lugar de adoração, era um lugar onde Deus manifestava a sua presença. O tabernáculo era onde Deus visitava o seu povo. E o tabernáculo ele era desmontável. Mas a Bíblia diz que ele era montado e ele era desmontado segundo a orientação do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que uma nuvem acompanhava o povo na travessia do deserto. Durante aqueles 40 anos do deserto, o povo não estava sozinho, porque Deus estava ali através da nuvem. Eu não sei se você já andou no deserto, mas, ou em dunas, né? Em Natal, a Fortaleza, nesses lugares tem dunas de areia, e ali é algo ali, o sol é muito quente. Como eu disse, dói na muleira, né? Aquela parte assim, ó, mole. O sol esquenta, não tem água. E o povo andando naquele sol do deserto, a Bíblia diz que durante o dia existia uma nuvem com cor de fogo, que cobria aquele acampamento, trazia uma sombra naquele deserto, trazia uma esperança que eles não estavam sozinhos. E no deserto, a temperatura durante o dia, ela chega muitas vezes a mais de 50 graus, quase 40 graus estava dando na semana passada, aqui em Campinas. No deserto chega tranquilo, 50 graus durante o dia, e à noite ele cai em torno de menos 5, menos 10 graus, mas a palavra de Deus, ela diz que durante o dia, naquele calor de mais de 50 graus, a nuvem do Senhor estava cobrindo aquele acampamento, trazendo refrigério. À noite, com a temperatura abaixo de 10 graus, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo, que servia como uma lareira, que servia como uma fogueira, para aquecer aquele povo. E a Bíblia diz também, que o povo ele só caminhava sobre a direção de Deus. Se a nuvem estivesse parada, o povo ficava parado. Se a nuvem caminhava, o povo caminhava. Se a coluna de fogo estivesse parada durante a noite, o povo acampava, ficava parado durante a noite. Mas se a coluna caminhava durante a noite, o povo levantava o acampamento e começava a caminhar segundo a direção de Deus. E não importava se era de dia ou se era de noite, segundo a direção de Deus, ou eles permaneciam aonde eles estavam, ou eles caminhavam na direção que Deus levava eles para caminhar. Eu fico imaginando essa cena, porque é algo espetacular. Nessa noite eu quero rapidinho falar com vocês sobre aprendendo a seguir os sinais de Deus, descobrindo a única maneira de atravessar o deserto da nossa vida. E deserto, irmão, é lugar de provação. Ninguém gosta de passar no deserto. Eu fico pensando assim, aquelas pessoas que fazem pacotes, né,
para viajar, para passear no deserto do Saara. Essas pessoas são loucas. Tanto lugar legal para passear, eles vão lá pegar um camelo para andar no deserto do Saara. Meu irmão, você é louco. Ninguém na sua sanidade, ninguém que está bem da sua mente vai escolher um lugar como o deserto para passar férias. Mas a realidade é que cada um de nós, uma hora ou outra, a gente acaba passando pelo deserto. Quem dera a nossa caminhada fosse somente nos jardins. Você já andou pelo jardim? Lá em Poços de Caldas tem um lugar lá, parece que é Jardim do Japonês. Já foram lá? Quem já foi lá? Quem dera as nossas caminhadas da nossa vida fosse nos jardins. Mas também existe as campinas, que são lugares de refrigério. Existem os montes, as estradas, os vales. Agora, caminhar no deserto não é fácil, porque caminhar no deserto, a gente precisa ter muita fé, a gente precisa acreditar muito. Em nenhum outro caminho você precisa ter tanta fé como caminhar no deserto. Agora, para caminhar no deserto, a gente precisa pelo menos de 3 coisas, de 3 verdades. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, qual é o deserto que você está passando. E muitas vezes tem pessoas, provavelmente aqui, que estão em desertos que elas mesmas se colocaram. Elas escolheram ir para o deserto. Mas tem desertos que não foi elas que escolheram. E você deve estar me entendendo que eu não estou falando de areia, e vento e sol. Eu estou falando de situação nas nossas vidas que muitas vezes são desertos, são dificuldades que nós mesmos nos colocando, são dificuldades que nós mesmos entramos, mas muitas vezes tem deserto na nossa vida, que não foi eu e você que escolhemos. A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo, quando foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus pelo deserto, para ser tentado, para ser aprovado. Agora não importa quem conduziu, se foi você que entrou nesse deserto, ou foi Deus que te colocou lá. Você precisa aprender que existe 3 verdades atemporais, fora do tempo, para que a gente possa vencer no deserto. E a primeira verdade, ela vai exigir obediência. A palavra de Deus, ela diz que esse povo que estava no deserto, era um povo que precisava obedecer a Deus. E obedecer a Deus nunca é fácil. Por quê? Porque obedecer a Deus, Ele exige que eu e você possamos abrir mão das nossas vontades. Porque nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que Deus quer. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que aquilo que Deus quer é mais importante para a minha vida e para a sua vida do que aquilo que você e eu queremos. Porque aquilo, a Bíblia diz que aquilo que não desceu no coração do homem, não passou pela mente, não desceu pelo coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mesmo se você está no deserto, se você ama a Deus, Deus tem algo poderoso e maravilhoso para a tua vida. Então aprenda uma coisa: o deserto é lugar de obediência, não é lugar de fuga. Porque hoje a gente vive uma geração que quando vem o primeiro deserto, a gente tenta fugir. A gente não resolve os nossos conflitos, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, nem dentro da empresa, nem fora da empresa.
para que a gente possa vencer e caminhar nesse deserto, precisamos primeiro ter obediência. Segundo, precisa exigir paciência. Porque tem coisas na nossa vida que por mais que eu me desespere, eu não vou poder fazer nada. Eu preciso ter paciência, descansar na sombra do Onipotente, como a Bíblia diz, aqueles que habitam a sombra do Onipotente descansará. Eu preciso ter paciência, esperar o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Existem muitas perguntas na nossa vida que nós não tivemos a resposta ainda. Senhor, por que isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? São perguntas que nós não fazemos e nós muitas vezes não temos uma resposta. Parece que Deus cala, mas quando Deus cala, sabe o que Ele está dizendo? Eu espero que você tenha um pouco de paciência, só descansa. A terceira verdade, para que eu possa caminhar no meu deserto hoje, é que exige perseverança. Perseverar é não desistir, é continuar, é não parar no meio do caminho. Quantas pessoas estão parando no meio do caminho? A perseverança, ela nos torna fortes. A perseverança, ela molda o nosso caráter. A perseverança em Cristo, ela molda ao nosso músculo espiritual. Quando você tem convicção de estar andando na presença de Deus, você tem essas três coisas na sua mente: eu preciso obedecer, eu preciso ter paciência, porque nada que eu faça vai alterar o propósito de Deus na minha vida. Deserto muitas vezes na vida do cristão, ele é como fogo que molda. Eu estava falando de manhã cedo, quando você pega o aço é algo, sabe, que muitas vezes não, o aço é duro, mas quando o escultor, ele quer transformar o aço em uma peça, em uma espada, em uma escultura, sabe o que ele faz? Ele coloca no fogo, numa temperatura muito alta, até aquele aço ele começar a se dobrar, ele começar a amolecer, e ali ele é moldado segundo a mente do escultor. Muitas vezes, amado, Deus nos leva para o deserto, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida. Mas aprenda uma coisa: nunca é para te matar, é sempre para moldar a tua vida. Quando você tem convicção de que está andando na presença de Deus, pode até ser no deserto, sabe o que vai acontecer? Primeiro, você desfruta da proteção de Deus. Quando você tem a convicção que Deus está com você no deserto, você pode desfrutar da proteção de Deus. Olha o que diz o verso 15: a nuvem cobria, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo cobria. Verso 16 diz que havia proteção. Assim era o que acontecia. No meio do deserto, se você crê que Deus está com você, aprenda uma coisa: existe uma proteção de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu cajado me consola. Existe proteção de Deus no deserto. A palavra de Deus, ela diz, se você ler a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, a Bíblia diz que o povo passou 40 anos no deserto. Não foi 40 dias, não foi 40 meses, foi 40 anos no deserto. Mas a Bíblia diz que as roupas não envelheceram, os sapatos não se gastaram, havia um maná que descia do alto, havia comida que Deus mandava. Por quê? Porque de dia Deus protegia com a sua nuvem, e à noite com a aparência de fogo. Então saiba, se você confiar em Deus,
E se você tem convicção que Deus está andando com você, saiba que mesmo no deserto é um lugar de proteção. Olha o que diz o Salmo 23, o verso 4: mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Presta atenção, talvez você olhe: Deus, o Senhor está mais me castigando, Deus, eu estou no deserto, mas a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, e o teu cajado e a tua vara não é para me bater, não é para me açoitar, é para me consolar quando eu estiver andando no deserto. A vara e o cajado, se você já viu a figura de um pastor, parece um ponto de interrogação, a vara de um pastor. E no deserto eles usavam para quê? Quando a ovelha não queria andar, ele pegava a parte de baixo e dava uma cutucada na ovelha para ela andar, para ela se levantar. Quando a ovelha estava andando e ela começava a andar por caminhos que era um caminho que o pastor sabia que era um caminho de perigo, sabe o que ele falava? Ele usava aquela parte do ponto de interrogação e ele puxava a ovelha. Por isso que o salmista está dizendo assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, que não é para açoitar, o teu cajado, que não é para me bater, ele me protege no caminho do deserto. Segundo, se eu tenho a convicção que Deus está comigo no deserto, eu preciso abrir os meus ouvidos para receber a orientação de Deus. Olha o que diz o verso de número 17: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. O povo só andava debaixo da orientação da nuvem de Deus. O povo só andava quando Deus dava orientação para ele. Pastor, eu tenho orado, porque eu tenho uma causa para ser resolvida, eu tenho uma decisão para ser tomada, e parece que Deus, eu não escuto Deus falando comigo. O que eu tenho que fazer? Deixa eu falar uma coisa para você: a nuvem está parada, fica debaixo da nuvem, aleluia. A coluna de fogo está parada, fica perto da coluna de fogo, não dá um passo nem para frente, não passo nem para trás, enquanto a nuvem não se mexer. Só saia debaixo da orientação de Deus. O povo só andava sob a orientação. Quem anda na nuvem, ele não pode nem ficar para trás quando a nuvem começar a andar, nem ele pode andar à frente, é de baixo. Você não pode andar nem à frente da nuvem, nem atrás da nuvem, é de baixo, é na proteção, é guardado por ele. Por isso que Pedro, quando ele está em um momento ali, que ele está atravessando o mar da Galileia, e de repente vem uma grande tempestade, Pedro olha para a tempestade e diz: vamos morrer. Jesus Cristo aparece no meio da tempestade para ele. Sabe por quê? Porque em todas as dificuldades da nossa vida, Deus está sempre conosco. Repita comigo: há tempos bons e tempos maus, mas em todo tempo, diga: Deus está comigo. Há tempos bons e tempos maus, mas em todo tempo Deus está contigo. Você recebe isso para a tua vida? Verso 22 diz o seguinte: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer ficasse 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam.
Do contrário, se eles fizessem isso, eles ficavam sem a orientação de Deus. Se Deus falar para você, olha, é 2 dias, é 2 dias. Se Deus falar é um mês, é um mês. Se Deus falar é um ano, é um ano. Se Deus falar 40 anos, é 40 anos. Mas em tudo, presta atenção, Deus está conosco. A palavra de Deus, ela diz no livro de Jeremias, mesmo que uma mãe que amamenta, ela esqueça do filho que amamenta, do filho de peito. A Bíblia diz, eu jamais me esquecerei de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Pastor, mas eu estou passando por uma noite difícil na minha vida, mas eu estou passando pelo deserto muito complicado na minha vida. Eu quero dizer para você, existe uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, é que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre, só a presença do Senhor na nossa vida. Nada, tudo passa. A vaidade passa, as coisas passam, os amigos passam, mas Deus não passará. A palavra de Deus, ela diz, olha, tudo passará, mas a minha palavra não passará. E a palavra de Jesus para a nossa vida é, eu não vos deixarei sozinho, eu estarei com vocês todos os dias. Não é um dia, não é 2 dias, não é um mês, não é um ano, não é 40 anos, é todos os dias. Deus está contigo em nome de Jesus. Olha o que diz o verso de número, Salmo 23, o verso 2: em verdes pastagem me faz repousar e me conduz à água tranquila. Se Deus não mandou você sair do deserto, tranquilo. Sabe umas coisas que eu aprendi em Deus? Quando Moisés chega para Faraó e diz para Faraó, Faraó, Deus está dizendo o seguinte, para você libertar o meu povo, para que eles possam ir para o deserto, fazer o quê? Festa. Sabe? Estar em um jardim sem Deus é local de tristeza, mas no deserto com Deus é lugar de festa. É por isso que o salmista diz, prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários. Ei, deixa eu falar para você, Deus está preparando essa mesa para você celebrar, pastor, aonde? No deserto. Aleluia. Terceiro, se você tem a consciência que está andando com Deus, mesmo no deserto, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Verso 19 diz, quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Sabe por quê? Porque a gente aprende, quando caminha com Deus, a gente aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Não é o meu tempo, mas é o tempo de Deus. E há tempos bons e tempos maus, mas em todo tempo Deus está comigo. Aleluia. Em todo tempo Deus está comigo. Deus não é Deus que se adapta ao nosso tempo, mas nós precisamos nos adaptar ao tempo de Deus. Há um tempo determinado por Deus debaixo da terra. A palavra de Deus, ela diz que Noé estava ali durante muito tempo, já muitos dias ali, o mundo tinha acabado, Noé estava ali dentro daquela arca, e agora? Talvez Noé com a sua família pensasse, Deus se esqueceu da gente aqui nesse imenso mar. Mas um texto que me chama a atenção é quando a Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Noé. Deus está olhando para você lá de cima, está dizendo, estou lembrando de você nessa noite.
Você não veio aqui porque você quis, mas foi o Espírito Santo que te conduziu para eu dizer para você: lembrei de você essa noite, aleluia. Deus está dizendo, e lembrou-se Deus de fulano, e lembrou-se Deus de você. Sabe por quê? Porque existe um tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe um tempo de Deus na nossa vida. Quarto, quando eu ando com Deus, mesmo no deserto, eu encontro um local de descanso. Olha o que diz o verso 18: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Ei, enquanto a presença de Deus estiver na tua vida, não importa aonde você esteja, no monte ou no vale, no deserto ou em lugar de águas tranquilas, Deus estará dando descanso para a tua vida, porque não é o local, é Deus. Não é onde você está, é Deus. Talvez você ache, se eu sair desse lugar, se eu for para esse lugar, se eu tomar essa decisão, se eu sair dessa posição, vai ser legal. Não, não. A posição melhor de você ser abençoado, de você encontrar o extraordinário de Deus, é o lugar onde Deus está. E que seja no deserto, mas que seja na presença de Deus. A palavra de Deus, ela diz que no deserto, durante 40 anos, gente, eu não consigo entender, tinha uma pedra. Cara, é coisa de maluco. Tinha uma pedra que andava ali, aonde o povo ia e saía água. A Bíblia diz que aquela pedra representava Jesus. O povo reclamava: Senhor, eu estou no deserto, pai. Ai, que vontade de comer carne. Sabe o que Deus falava? Vou lá, vou mandar umas carnes para vocês. Cai, come até sair pelos olhos. Aí depois que eles comiam bastante, ficavam sem vontade nenhuma, Deus falou assim: ó, sabe, vocês podem não ter vontade mais de comer carne, o que não pode faltar é a vontade de caminhar na minha presença. Tinha água, tinha sombra, tinha descanso e tinha a presença de Deus. Enquanto estamos debaixo da nuvem, sempre haverá tempo de descanso e refrigério em nossa caminhada. Não saia da presença de Jesus. Enquanto você estiver na presença de Jesus, pode vir a enfermidade, pode vir a dificuldade. Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus é a morte, é a tribulação, é a dificuldade, porque eu sei que nada, nem ninguém, nem neste mundo, nem no porvir, me separará do amor de Deus. Ele te ama tanto que Ele é capaz de habitar com você no deserto. Existe uma história que se conta que um rapaz teve uma revelação, e ele estava passando por muita dificuldade, um deserto muito grande, por muito tempo. E aí ele tem uma revelação. E ele vê Jesus e ele pergunta: Senhor, por que no deserto o Senhor me desamparou? Porque naquela enfermidade eu me senti desamparado. Porque quando eu perdi um parente meu, eu me senti desamparado. Porque quanto mais eu precisei, eu me senti desamparado. Parece que o Senhor não estava caminhando comigo no deserto. A história diz que Deus abriu o tempo e mostrou para ele um deserto, e vendo duas pessoas caminhando, 4 pares de pegadas, 2 pessoas caminhando no deserto, e ele pergunta: quem é? Aí ele falou: é você. E o outro par de pegada: sou eu. Eu estou caminhando no deserto com você.
E quando chega lá na frente, ele começa a ver só um par de pegadas. Ele diz: ó, está vendo Deus, está vendo, estou vendo só um par de pegadas, aqui o Senhor me abandonou. Aí diz que Deus disse para ele o seguinte: não, aqui você não tinha mais força, eu te peguei no colo e comecei a atravessar o deserto. Essa pegada que você vê é a minha, andando com você no deserto, te dando refrigério, para que você possa atravessar o deserto. Você não está sozinho, Deus está com você. Mateus capítulo de número 11, o verso 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Você pode dizer nessa noite: ah, Senhor, sou eu entrei aqui cansado e sobrecarregado, e Deus está dizendo: então você veio no melhor lugar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: venha, você não precisa carregar esse fardo, você só precisa encontrar descanso. Tem um louvor que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Descansa no Senhor. Por isso que o Salmo diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Talvez o deserto fez você parar a caminhada. Talvez o deserto fez você nem começar a caminhada. Mas nessa noite há um convite de Deus para a sua vida. Ele está dizendo: ei, venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Sabe, tem dias na nossa vida que a gente está tão cansado, que a gente está com vontade de parar com tudo. A gente está com vontade de desistir. Porque a gente olha para um lado, é deserto. A gente olha para o outro, é deserto. A gente olha para trás, é deserto. Mas se você olhar para cima, vai ter uma nuvem que vai te dar descanso. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que há descanso para a sua alma, há descanso para a sua vida. Isaías capítulo 55 diz: ó, todos vós que estáis com sede, venham a mim e beba. E todos que estão com fome, venham a mim e compre pão sem dinheiro. Deus tem um convite para você aqui nessa noite. Eu não sei como é que você entrou, mas eu quero fazer dois convites. Você que entrou aqui nessa noite e você ouviu essa palavra, porque Deus te chamou aqui. Foi Deus que trouxe você aqui. Nós não conhecemos os caminhos de Deus, os planos de Deus. Deus te trouxe aqui só para fazer um convite para você. Venham a mim. Se você entrou aqui nessa noite e não entregou a vida para Jesus, e você diz: olha, Deus, eu quero sair desse deserto, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé. Fique de pé. Nós já vamos terminar o culto, mas eu não posso terminar sem fazer esse convite para você. Deus tem refrigério para a tua vida. Você que está nesse deserto,
e você diz: não, eu preciso entregar minha vida para Jesus nessa noite, eu preciso ter descanso, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Qual é a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. A primeira pessoa está aqui já, olha. Qual é a segunda pessoa que diz: eu quero entregar minha vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você, profetizar na tua vida, que a sombra do Onipotente, você vai encontrar descanso na tua vida nessa noite. Oh Espírito Santo, você que quer entregar a sua vida, venha, eu quero orar por você nessa noite. É você e Deus. Você que está passando pelo deserto, você que está dizendo: Senhor, até quando, Pai, eu vou ficar passando por isso? Quero profetizar na tua vida que pode encerrar hoje, depende da tua posição. Você que ouviu essa palavra falou contigo, saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você nessa noite. Se essa palavra falou com você, se você entende, não, realmente foi o Espírito Santo que me trouxe aqui nessa noite, saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Venha, pode vir, abre caminho aí, deixa a moça passar, venha. Oh, alabashuri cantarabai. Transformar pedras em pães para isso, venha. Eu quero orar por você nessa noite. Hoje é dia de celebrarmos, aleluia, ao Senhor no nosso deserto. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Isso, venha para frente. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão. Se você quer receber uma oração, vem aqui na frente. Conquistar palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Saia do seu lugar, venha. Eu quero orar por você nessa noite. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. O Senhor está te desafiando nessa noite a confiar nele. Aleluia. Te adorar é o que sustenta de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei nelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo. Oh Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Oh Espírito Santo,
Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus, eu te peço nessa noite, Pai, envia o teu Espírito Santo, Pai, soprando, ó Pai, sobre a nossa vida, que a tua unção, ó Deus, seja derramada sobre cada um de nós, ó Pai. Deus, queremos te adorar, Senhor, em meio às dificuldades, nós queremos te louvar, te adorar e dizer que só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia. Diga assim, ó: te adorar. Recebe a tua cura nessa noite. Recebe o teu milagre nessa noite. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. posso não ver o amanhã, mas hoje Ei! Essa palavra é profética na tua vida. esse deserto Tu vai chegar Oh! ao fim. Está cuidando de mim. Te adorar é o que a Bíblia diz que Abraão venceu adorando a Deus no meio da dificuldade. Te louvarei pelas é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, Mas hoje sei que esse deserto vai. chegar ao Por quê? Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Olhe para o seu irmão como profeta e diga: olha, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: o Senhor está cuidando de você. Glória a Deus, aleluia. Repita comigo: há tempo bom. Diga: há tempos bons e há tempos maus, mas em todo tempo, Deus está conosco. Você pode adorar, exaltar, aplaudir, faz barulho. Aleluia, glória a Deus.